Agora, no programa AgroSul, você acompanha uma matéria que vai ajudá-lo a controlar as larvas do mosquito borrachudo. A proliferação desse tipo de inseto nas propriedades rurais é bastante comum. Então, preste atenção nas nossas dicas. Para iniciarmos o tratamento com o larvicida biológico, primeiro nós temos que identificar a presença de larvas de borrachudos, coisa que a gente já fez, a gente já constatou a presença de larvas. A segunda etapa é você aferir, medir a vazão do córrego. Lembrando sempre que a larva de borrachudo está sempre em água corrente. Então, uma vez medida, aferida a vazão do córrego, você vai calcular a dose de produto de larvicida biológico do Vectobac que você vai aplicar. A dose é sempre em ppm, então nós precisamos ter a vazão do córrego para definir a dose que vai ser aplicada. Outro detalhe muito importante é que a gente precisa calibrar o nosso regador antes da aplicação. O tempo de aplicação ele tem que ser de, no mínimo 1 minuto, o ideal 1 minuto e pouco, para que dê tempo de todas as larvas se alimentarem. Então esse regador ele já foi calibrado, a vazão dele é 6 litros por minuto. Então toda vez que eu for aplicar o Vectobac eu não preciso calibrar de novo, eu sei que eu tenho que colocar no mínimo 6 litros de água. Então vão ser 6 litros e meio, mais a dose do produto, você faz a diluição e faz a aplicação em toda a extensão do córrego, como eu vou fazer agora. Sempre lembrando que o tempo mínimo de aplicação é 1 minuto. Esse regador ele foi calibrado, ele está com a quantidade para ficar no mínimo 1 minuto e 20 segundos. Esse é o tempo suficiente para que todas as larvas se alimentem. Uma vez feita a aplicação de larvicida biológico, em questão de 2 ou 4 horas, no máximo 6 horas, todas as larvas, onde que atingiu o produto, todas as larvas estarão mortas. Então, é um produto extremamente seguro e eficiente para o controle de larvas de borrachudo. Mesmo em córregos limpos, como é o caso desse, você encontra larvas de borrachudos. Por quê? Porque a larva ela se alimenta filtrando a matéria orgânica da água. E as folhas, galhos em decomposição já é suficiente para nutrir essas larvas. É lógico que se você não tem um aporte de matéria orgânica grande, você vai ter uma pressão de pragas de larvas menores, mas não impede que mesmo em córregos limpos você tenha que tomar algumas medidas de controle para evitar a proliferação do inseto. Então essa é uma prova viva de que em águas cristalinas você tem a presença de borrachudo. O borrachudo ele é um inseto holometabólico, ele apresenta todas as fases de vida, ovo, larva, pupa e adulto. Dessas fases de vida, a fase de ovo, de larva e de pupa estão em água corrente. Então, isso facilita o controle, porque o que nós vamos aplicar? É um larvicida biológico. Ele mata exclusivamente larvas e as larvas estão concentradas em água corrente. Num ciclo normal, após a fase de larva, que é a fase que o inseto se alimenta na água, ele vai para uma fase de pupa, ele se fecha num casulo e desse casulo emergem os adultos. Vai emergir machos e fêmeas. Eles vão copular e o macho tem alguns dias de vida e a fêmea cerca de 30, 40, 50 dias de vida. É importante que a gente saiba que somente o borrachudo fêmea é que pica humanos, aves, outros mamíferos, porque ela precisa de hemoglobina para amadurecer os ovos e que eles se tornem viáveis. Então, uma vez a fêmea copulada, ela vai fazer 3, 4, 5 ovoposições e desses ovos vão eclodir novas larvas que vão se transformar em pupa e, por conseguinte, em adulto e vão continuar todo o ciclo. Então, o nosso objetivo é entrar com uma ferramenta de controle que é extremamente eficiente, segura e certificada pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizada em água até de consumo humano. Então, dessa forma, a gente vai estar trazendo melhor qualidade de vida
para toda a população, para a população do campo e também da cidade, porque não é exclusivo esse problema no interior. O borrachudo, ele causa uma série de problemas. Não é no Brasil um caso de saúde pública, porque não há doenças que são transmitidas pelo borrachudo, mas ele causa muitas alergias e desconforto e redução de produtividade animal também. A picada do borrachudo ela é extremamente dolorida, porque o inseto ele não tem um aparelho sugador, um estilete, então ele acaba mordendo, raspando para poder lamber o sangue do alvo dele. Normalmente são aves, mamíferos ou, que é o caso nosso, os humanos aí que é o principal problema, mas há relatos inúmeros de redução de produtividade animal no caso de alta infestação, por exemplo, atividade leiteira ou suinocultura, porque normalmente a fêmea do borrachudo ela vai procurar picar nas tetas aí das porcas, leitoas ou das vacas. Então, precisamos tomar algumas ações para o controle efetivo dessa praga. O Vectobac 12AS é um larvicida biológico produzido nos Estados Unidos e usado há mais de 30 anos no mundo. Serve especificamente para controle de borrachudos. O produto aplicado na água são filtrados e ingeridos pelas larvas. Os cristais interagem no intestino das larvas e a morte dos mosquitos ocorre em 24 horas. O controle biológico de mosquitos borrachudos foi tema de palestras de César Eduardo Boff, engenheiro agrônomo, com quem a gente conversa agora aqui no programa AgroSul. Bom, César, explica para a gente, então, mais ou menos, no geral, o que você trata nessa palestra. Bom, nós vamos abordar os aspectos de controle do mosquito borrachudo, aspectos da biologia dessa praga, desse inseto, e os aspectos que envolvem o controle dele dentro do manejo para ele ficar, para manter as condições de convívio com ele. Na prática, como é que é feito esse controle? Bom, dentro do ambiente, ele sempre existiu, sempre vai existir, mas a gente tem que criar condições para que exista um controle biológico dele, um controle natural, e o que a gente puder fazer para manter essa população baixa, abrindo mão de técnicas que mantenham essa população baixa e produtos, no caso que a gente vai apresentar aqui, produtos biológicos que diminuam a população dele de uma forma que não venha agredir o meio ambiente e com produtos seletivos que permitam esse controle então das larvas. O Vectobac, que é a marca do produto que que eu represento, ele é um produto certificado pela Organização Mundial da Saúde para se usar inclusive em água potável. Então, um produto seletivo, atingindo exclusivamente as larvas do mosquito borrachudo, seletivo então aos outros insetos presentes na água, e essa água é passível de alimentação humana ou ingestão humana, sem restrições, e essa informação não é uma informação minha, mas é uma certificação feita pela Organização Máxima Mundial de Saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. É interessante falar também, César, sobre a importância de fazer esse controle, quer dizer, quais são os prejuízos que esse mosquito traz de forma rotineiramente na propriedade. Por sorte, no Brasil, existe um caso muito antigo de doenças transmitidas pelo mosquito borrachudo, pela larva do mosquito. Mas, a nível mundial, existem doenças, a oncocercose, que é uma doença bastante, principalmente no continente africano, é preocupante, que é transmitida pelo mosquito borrachudo, pela larva do mosquito. No Brasil, os danos que ele causa são um incômodo à população, em primeiro lugar, danos indiretos sobre o turismo, e na produção de leite, no gado leiteiro, o incômodo, isso se reverte em dinheiro, em retorno financeiro, aí diminuindo a produção de leite no gado leiteiro, o conforto animal também é prejudicado, e principalmente o trabalhador rural, que está mais exposto ao clima, a ambientes abertos, isso se reverte em incômodo e perda produtiva no trabalho.